Muito bem, vamos agora ao nosso momento do Praticando. É muito bom encontrar vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, a prática de exercícios. Então vamos começar? Então na aula de hoje nós vamos praticar exatamente sobre o assunto da nossa última aula, classes gramaticais, que foi com ênfase no verbo, certo? Então vamos, se preparem, vamos começar agora com vocês o Praticando. Muito bem, alunos, primeira questão já na tela com vocês. Leiam atentamente e respondam a questão. Apenas uma alternativa correta. Bom exercício a todos e até daqui a pouco. Muito bem, vamos agora verificar a nossa questão, mas antes olhar o nosso chat, vamos interagir. Lembrando que o chat
pode ser utilizado para enviar a resposta, mas também para tirar suas dúvidas. Caso não tenha compreendido algo, esteja com dúvida, manda lá que os nossos professores estão de plantão e vão ajudar você, certo? Então o Everton interagindo com a gente, respondendo que a questão de número 1, a resposta correta é a letra A. Vamos lá, quem mais interagiu com a gente? O Carlos Eduardo, afirmando também que a resposta correta dessa questão é a letra A. Vamos lá, Yasmin, letra A também, a Yasmin interagindo com a gente, a Kelly Cristina, letra A, até o momento todos os alunos que interagiram afirmaram que a resposta correta é a letra A. Olha só, a Ivana também concorda com os nossos alunos que já interagiram, letra A. Olha só, o Cid interagindo com a gente, letra A também, certo? Então agradeço a participação de todos que estão interagindo. Infelizmente não tem como ler o nome de todo mundo nesse momento, mas não deixem de participar, tá bom? Agradeço a interação. Vamos lá, corrigir? Olha só, quando ele for prestar vestibular, olha só, deverá estudar latim. A forma infinitiva do verbo em destaque, considerando o contexto, Então, percebam, gente, ele está buscando a forma infinitiva. O infinitivo são aquelas terminações AR, ER e R, né, dos verbos, de acordo com a sua conjugação. Primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação e R, terceira conjugação. Todos eles terminam com R, certo? A forma de infinitivo em comum, todos vão terminar com essa letra R. Então, quando ele for, então, o verbo é essa forma aqui, está flexionado, for. Quando ele for prestar vestibular, então, nós temos aqui letra A, ser, B, for, C, D, I, letra E, vamos. Primeiro que observando aqui, a gente já consegue eliminar duas alternativas. A letra E não pode ser, porque está flexionado, não termina em R, e vamos também que está flexionado. Então, essas duas alternativas já são descartadas. Temos ser, for ou ir, não é? For é a forma que nós temos lá, vamos descartar também, não é ser ou ir. A alternativa correta dessa questão é a letra D, gente. O verbo for, a sua forma no infinitivo é ir, certo? Então, agradeço a participação e agora vamos continuar com a segunda questão, com vocês.
Muito bem, voltamos agora para responder a nossa segunda questão. Só lembrando aí, com relação à primeira questão, nós tínhamos o verbo ser, certo? E o verbo ir. Ele possui as duas formas quando flexionadas, lá no modo subjuntivo, né, que nós vamos ter a ideia de futuro, quando ele for, não é? Então percebo que essas formas aí do verbo flexionado ser e do verbo ir, a forma for, ela existe nas duas formas verbais, certo? Porém, o verbo ser dá aquela ideia de transformação, né? O verbo de ligação, aquela ideia de que a pessoa vai se tornar algo. Então, essa ideia a gente não pode aplicar lá na primeira questão, né? Quando ele for prestar vestibular, é o verbo ir, na ideia de que ele é o momento em que ele irá fazer algo, certo? Por isso que a gente não pode marcar a alternativa lá com o verbo ser, mas sim o verbo ir. Ok? Dito isso, vamos agora verificar quem interagiu no chat com a segunda questão. Rapidinho, João Vitor, afirmando que a resposta correta dessa questão é a letra D. Quem mais? Alice, também afirmando que a resposta correta é a letra D. Quem mais interagiu? Gustavo. Gustavo afirma que a resposta correta é a letra A nessa questão. Vamos lá? A Luísa Daiane, afirmando que a resposta correta é a letra A. Quem mais? A Luane, também, letra A. Quem mais interagiu com a gente? Só observando aqui no chat. Claro, agradeço já de imediato a participação de todos que estão interagindo. Caso tenham dúvidas, enviem as suas dúvidas lá, para que possam ser retiradas pelos nossos professores de plantão. Vamos corrigir? Então, pessoal, com base no texto, olha só, liquidação. A casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de botas, seu vento encanado, sua vista do mundo. Seus imponderáveis por 20 contos. Então temos um poema aí de Carlos Drummond de Andrade, certo? E com base no poema, respectivamente, as formas verbais vendida, cometidos e cometer estão no. E aí nós temos nas alternativas a ideia de gerúndio, particípio e infinitivo. Só que ele quer essa resposta de acordo com a sequência que eu tenho no enunciado da questão. Então, qual é a forma verbal de vendida? Perceba que a terminação aqui é própria de particípio, certo? Cometidos. Essa terminação aqui também é uma terminação de particípio. E cometer, não é? Essa terminação aqui em R já é uma terminação de infinitivo. Então, nós vamos ter particípio, particípio e infinitivo, certo? Qual alternativa apresenta essa sequência? E como vocês observaram, letra A é a nossa resposta correta, certo? Então, vamos à próxima questão, questão de número 3 com vocês agora.
Muito bem, pessoal. Então, vamos agora corrigir a nossa terceira questão, agradecendo já aos nossos alunos que estão interagindo pelo chat, que estão enviando as suas respostas. Participem sempre. E caso vocês tenham dúvidas com relação a algum ponto da aula, algum conteúdo, certo? Vocês podem tirar essas dúvidas lá no chat, enviando essa questão, essa dúvida aos nossos professores que estão lá acompanhando vocês de plantão. Certo? E lembrando, caso você queira participar também, fazendo algum comentário com relação à aula, acrescentando alguma informação, você também pode, tá? Então você pode enviar, que nós estamos acompanhando lá, e isso só vai enriquecer cada vez mais a nossa aula, certo? Essa questão aqui, pessoal, ela é bem simples, ela é com base, certo, no tempo. Então lembrem que o tempo é uma das formas que o verbo vai indicar, ou seja, ele vai indicar o tempo, se essa ação já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer, certo? Então olha só, no verso, a casa foi vendida com todas as lembranças, a forma verbal expressa que o tempo é. Qual é a forma verbal desse enunciado? Você tinha que primeiro identificar isso. Perceba que a forma verbal está aqui. Foi vendida, nós temos uma locução, certo? Essa locução aí dá até para a gente a ideia da voz passiva, né? A gente coloca em evidência o objeto, né, que sofreu a ação de ser vendido. Olha só, a casa foi vendida com todas as lembranças, certo? Então, nós temos uma oração na voz passiva, por isso que nós temos até mesmo a locução verbal, certo? Temos o verbo, o verbo auxiliar, aqui, foi, e o nosso verbo principal indicando a ação, vendida. Então, perceba que o verbo auxiliar, ele é o verbo flexionado. E vendida, o nosso verbo, vender, está numa forma nominal, até de particípio, certo? E observem que a casa foi vendida. Essa ação já ocorreu, né? Então percebam que nós vamos ter uma ação aqui no passado, ou como nós chamamos na língua, nos termos da língua, né, na indicação de tempo, no pretérito. Então a alternativa que apresenta essa ideia de pretérito de passado é exatamente a letra B, certo? Então a letra B é a nossa resposta correta para essa questão. Ok? Vamos à próxima questão, questão de número 4, uma questão do Enem, certo? Então leiam com bastante atenção o texto e respondam ao questionamento. Vamos lá, com vocês.
Muito bem, alunos, agradeço a participação de vocês, a interação nesse momento, certo? E vamos agora corrigir a questão de número 4. Essa questão de número 4 é uma questão do Enem e ela traz um texto para a gente que é exatamente um decreto governamental. Observem aí no texto, olha só. Decreto de número, olha só, 28.314, de 28 de fevereiro de 2007. Demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhes confere o artigo 100, inciso 7º e 26º da Lei Orgânica do Distrito Federal, decreta. Artigo 1º. Fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Artigo 2º. Fica proibido, a partir desta data, o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. E aí nós temos na referência Brasília, 28 de setembro de 2007, né? Então percebam que é uma referência de um site governamental e foi uma publicação em um diário oficial, né? O diário onde são publicadas as demandas, no caso, as leis que são colocadas em vigor em determinada esfera, né? Municipal, estadual ou mesmo federal, certo? E aí vamos à questão. Esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica, né? Então nós vamos observar aí que o gerúndio foi utilizado e ele quer saber exatamente essa ideia de gerúndio, gente. Então, o que o gerúndio expressa para a gente, certo? Então, o gerúndio vai trazer para a gente, com as terminações de NDO, né, exatamente aquela ideia que está em processo, acontecendo naquele momento, ou foi uma ideia contínua, né, em determinado tempo passado, ok? Então, vamos observar aqui quais das alternativas traz essa ideia. Letra A, conclusão de uma ação? Não, não pode ser. B, realização de um evento? Também não. C, repetição de uma prática? Não. D, continuidade de um processo. Perceba que no nosso texto nós vamos ter exatamente essa ideia de continuidade de um processo, certo? A letra E não pode ser transferência de responsabilidade, nós não vamos ter essa relação com base no texto, ok? Então, agradeço a participação de todos e espero encontrá-los em outra oportunidade. Até lá, gente. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.